Ocasião, e a nossa irmã nos fez o convite de voltarmos a esta casa para falarmos um pouco mais da grandiosidade do nosso bom Deus. Então me sinto nesta noite privilegiado, honrado por mais esta oportunidade que o Santo Espírito de Deus assim preparou para nós. Eu quero louvar Deus pela vida desta igreja, pela vida da mocidade, que Deus, na pessoa bendita de seu Filho Jesus, possa continuamente estar abençoando a vida dos irmãos. Eu quero glorificar Deus antes de nós entrarmos aqui num texto da palavra. Quero exaltar aos céus, aleluia, Jesus, pela vida do meu pastor. Os irmãos acabaram de ver aqui orando, intercedendo pela minha fraca pessoa. E quero louvar a Deus também pela vida dos nossos irmãos obreiros que estão ali no fundo. Nosso irmão levita, irmão Isaac, o nosso irmão diácono Cleuto, o nosso irmão evangelista Elson. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Amados, a festa tá bela, tá bonita, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu preciso pregar a palavra. Quem concorda? Aleluia! Fala conosco, Jesus. Oh, glória. E quem é que gosta de palavra? Oh, glória! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! A irmã fez o convite e nos mandou o tema. Aleluia! E nós vamos ler o texto. Exatamente aonde está localizado o tema desta festa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Aleluia. Glória a Deus, seu Cristo. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, meu Deus. Aleluia. Exaltado é o teu nome. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 25, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. É teu nome, Pai. Bendito seja Deus. Eu quero ler esse texto todinho, porém rápido. E eu peço que você tenha um pouco de paciência e preste muita atenção. Louvado seja Deus. Eu quero ler esse texto todo para que você entenda ele. Amém. Vamos lá, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois,
porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir sobre. Glória a Deus. Você que pode se assentar, por favor, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu tomar uma água. Glória a Deus, Pai. Meu Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te poder, Senhor. Aleluia, meu Deus, abençoe teu servo. Oh, glória. Quem disse aí abençoa seu filho? Quem disse? Você? Oh, glória. Só por causa disso, sai daqui de vitória. Pode ser. Oh, glória. Tem gente que está comigo aqui nesse negócio. Então, se eu apanhar, tu vai apanhar junto também, viu? Oh, aleluia. É 3. Abençoe o teu servo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem foi o protagonista aí que teve a ideia de colocar esse tema? Quem foi? Quem foi o corajoso ou a coragem? Ah, foi você, Aline? Eita, Aline, seja bem os teus lombos que lá vem pancada, viu? Tem que ter coragem, viu, irmãos? Né? A irmã Deus, em vez de colocar um negócio bem gostoso pra gente pregar, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem que obedecer. Oh, glória a Jesus, né? Ela, em vez de colocar lá a arca de Deus na casa de Obed-Edom, ficava bem gostoso para nós pregar, viu, irmão? Até que nós queremos, né, mãe? Oh, glória. Esse é o nosso querer, né? É, Deus é Mas verdade. amém. Glória a Jesus. Escuta, abra bem os teus ouvidos. Dobre a sua atenção. Grande Deus, abençoa, Pai. Mas eu quero nessa noite dizer uma coisa para você. Nós estamos na casa do Eterno e aqui não é proibido dar glória a Deus. Eu vi gente aqui que na hora do louvor, na hora do cântico, da adoração, se esbanjou, rodopiou, pulou, bateu palma, babou, glorificou. Eita, Jesus. Eu quero que você tenha essa mesma disponibilidade, Glória a Deus. Aleluia. A tua na hora palavra da é fiel, pregação da Deus. palavra. A tua palavra é Ô, fiel. pastor Amárcio, ô, glória. Deus te abençoe, terra. Aleluia. Tá aí só no manto aí. Só. Aleluia. Amados, prestamos atenção. O evangelho que Mateus escreve, ele no capítulo 25, a fala, ela é do próprio Cristo, não é Mateus que está falando, não é Mateus que está narrando a história. O próprio Jesus Cristo, ele inicia-se a narrativa, ele começa a conversa por intermédio-se de uma parábola. E parábola, o que é parábola? Parábola é o ato em que Deus, ou Cristo Jesus, utiliza-se para trazer comparações de coisas físicas para se aplicar como que se funciona no céu. Então Jesus, ele toma a parábola, ele pega coisas que acontecem na nossa vida diária aqui na terra, e com isso ele vai extrair do que se passa para fazer com que a sua aplicação ela tenha sentido, ela tenha vida exatamente no mundo espiritual ou no reino de Deus. Aleluia. Então Jesus, ele vai começar esta parábola falando de umas coisas que eu, se fosse possível, como Jesus disse, aparte de mim este cálice. Mas eu sei que Deus não vai apartar. Aleluia. Então eu vou pregar nesta noite. Fala, Deus. Então Jesus, ele começa falando esta parábola dizendo Glória a Deus. que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Jesus disse que estas 10 virgens, elas são separadas na classe de 5. Ele chama a primeira classe de virgens prudentes. É verdade, Deus. A Aleluia. segunda classe ele chama de virgens nécia ou loucas, Dessa maneira. em outras traduções bíblicas. Meu E o que Deus. me chama a atenção é que Jesus, ele começa a parábola dizendo que todas estas virgens, elas estão comprometidas. Estas virgens, elas estão com aliança no dedo, porque
Porque segundo Jesus, em breve Aleluia. vai se iniciar-se o ato, aleluia, o laço matrimonial, vai se iniciar as bodas. Bodas significa, quer dizer, casamento. As virgens em que Jesus está dizendo são virgens comprometidas, oh glória. As virgens em que Jesus está dizendo, elas são virgens, aleluia, que estão, aleluia, já marcada, porque pertence a alguém. É verdade, Jesus. Aleluia, Deus. Pergunta para alguém que está do teu lado: tu pertence a alguém? Que bom, glória a Jesus. Fala mesmo, Jesus. Aleluia. Fala aí, Deus. Aleluia. Eita glória. O texto sagrado diz que Jesus, ele conta a parábola dizendo que ela sai em busca do noivo. Escuta isto. Porém, Jesus disse que as virgens chamadas prudentes, elas levam vasilhas, mas com vasilhas ela também vai levar o azeite. Porém, as nécias, Jesus diz que é totalmente o oposto. Elas levam a vasilha, mas não levam azeite. Eita, Jesus. Aleluia. E eu aprendo uma coisa aqui nesta noite muito séria. A primeira, Jesus, quando traz a parábola insinuando acerca de virgem, Jesus está dizendo que a virgem fala da inocência, a virgem fala da pureza, a virgem fala da meiguice, a virgem fala daquela que nunca foi tocada, possuída, abusada. O que Jesus está dizendo é que para chegar ao céu, a igreja precisa ser virgem, a igreja precisa ser pura, a igreja precisa ser meiga, a igreja precisa ser doce. Escuta só uma coisa nesta noite, aleluia. Quando a virgem, ela perde ao direito da sua virgindade, ela fica falada, ela fica comentada, ela fica manchada, mas eu glorifico ao céu que a noiva que Jesus comprou para entrar no céu, ela é pura, ela é santa, ela é lavada e remida. Glória a Deus. Dá graça, Pai. Virgem, Fala, Deus. Na casa é virgem. Só que tem um detalhe. O teu servo Jesus, oh glória. Só que tem um detalhe. É, meu Deus. Porque Jesus disse que as prudentes têm vasilhas, mas têm azeite. As nécias têm vasilhas, Meu Deus do céu. mas não tem azeite. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa séria. Sentar nas cadeiras, pregar, cantar, louvar, rodopiar, não é sinal e não significa que tem azeite na lâmpada. Menjo relevando, pregar, adorar, louvar, rodopiar, falar em mistério, saltar bananeira, não é sinal de significância que tem azeite na lâmpada. Sabe por quê? Porque as nécias têm lâmpada, mas não têm azeite. Meu Deus do céu. Tem gente que transporta a lâmpada. Tem gente que carrega o vaso. Vou pra cá. Tem gente que leva a vasilha. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Tem
Tem gente que leva a lâmpada, mas não leva o azeite. O que isto significa? Porque se a lâmpada tem azeite, significa que a vida dela é mudada, ela é transformada, ela é libertada, ela é renovada. O pessoal aí que acha que engana nós. Tem gente que pensa que engana nós. Aqui no meu santo tem visão do céu. Aqui tem discernimento de Deus. Se você diz que o azeite está aí dentro, então tem que ter mudança na tua vida. Tem que ter transformação na tua alma. É muito forte. Glória. Primeiro erro que as nécias cometem: ir ao encontro do esposo, ir para as bodas do casamento sem azeite. Meu Deus! Ela vai para as bodas só de aparência. Aleluia, Deus! Porque hoje o que importa, eu preciso te ensinar uma coisa. Porque hoje o que importa no nosso meio é manter a aparência. Eita, Jesus! O que importa hoje no nosso meio é preparar bem a estética aparente, é formosear bem o nosso conteúdo exterior. Escute uma coisa nesta noite: quando Deus quer falar conosco, Deus não fala pelo lado de fora. A primeira pessoa que recebe a voz do Eterno é do lado de dentro. Aleluia! Aí eu preciso pregar. Sabe por que tu ainda não mudou por fora? É porque por dentro ainda não teve transformação. Porque quando do lado de dentro está transformado, pelo lado de fora também é mudado para a glória do Senhor. Eita! É muito forte! Tem gente que agora ficou até mudo. Meu Deus! Pega aí! Aleluia! Dá lugar, profeta! Deixa eu Primeiro erro que elas cometem: ir para as bodas, ir para o casamento só com uma lamparina sem azeite. Eita, Deus! Aleluia, Jesus! Eita, glória a Deus! Me diga uma coisa, meu pastor: Aleluia! que lâmpada é que acende se não houver o contato da eletricidade nela? Que lamparina é que se acende se nela não estiver azeite? Candeeiro permanece vivo, aceso, se não houver nele gasolina ou querosene. Verdade, Deus! Santo é o teu nome, aleluia! Aí tem um bando de bobo que pensa que engana nós. Engana quem não tem visão. Engana quem não enxerga. E eu vou falar um negócio bem sério: ainda fica um bando de bobo atrás daquele e daquela, seguindo aquele, seguindo aquela, aleluia, que nem sequer transformação ainda recebeu. Vai para cima, desce para baixo e sobe para cima. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho: sai desta turma de embaraço. Jesus te chamou para algo extraordinário.
transformado. Caminhe com quem é mudado. Ande com quem não tem apenas a lâmpada. Ande com quem também tem o azeite. A lâmpada. Quantas horas eu tenho para pregar, irmão? Quantas horas? Aleluia. Foi a irmã Lili que deu o tema. Se tu quiser, pode pegar ela lá fora depois. No livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e no verso da número 1, a parte C do versículo, o Senhor Deus disse para Samuel: encha o vaso de azeite e vem. Vaso cheio, vaso cheio, vaso cheio, vaso cheio, vaso cheio. As nécias saiu com lâmpada, mas não levaram azeite. Sabe por quê? Porque quando o vaso está cheio de azeite, tu enxerga. É mesmo. Tu tem discernimento. É mesmo, Deus. Tu aprende a separar as coisas. Agora, se no vaso não tem azeite, Aleluia, Jesus. aí Jesus diz: é um cego guiando outro cego. Obrigado, meu Deus. Fala, Deus, a coisa é tua. Glória a Deus. Primeiro erro que elas cometem: ir para as bodas do casamento só com lamparina. Meu Deus. Forte. Só que Jesus continua falando a parábola. Meu Deus. E quando Jesus começa a ensinar sobre a parábola, Aleluia, grandioso és tu, Rei. ele diz assim: Aleluia. que quando as 10 saíram, 5 nécias prudentes saíram ao encontro do noivo, a Bíblia Sagrada diz, Jesus diz, que houve um contratempo. Meu Deus. Houve um imprevisto. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Elas saíram decididas a casar-se, a encontrar-se com o noivo. Houve um contratempo, Aleluia. porque o texto diz, segundo Jesus contando a parábola, diz que o noivo tardou. E a Bíblia diz que por motivo do noivo tardar-se, Aleluia, Jesus. Fala, Deus. a Bíblia diz que as virgens adormeceram. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa aí, Jesus. Dessa maneira. O erro das nécias começa aqui, porque o noivo tarda. Primeiro, elas não haviam se preparado para um eventual imprevisto. Ninguém viaja, Meu Deus. ninguém projeta planos Aleluia, Deus. se primeiramente não observar as suas condições e capacidades. Verdade. Ninguém vai fazer uma viagem e só coloca na mala a roupa que está no corpo. Hã? O homem já é mais relaxado, o homem nem dobra, né? O homem vai lá, vai pega, vai jogando na mala. Agora a mulher, se ela não colocar o guarda-roupa todinho dentro da mala, sabe por quê? Eita Deus, olha aí, ó. Hã? É mistério, gente. Pega a bolsa dela aí pra você ver que vai ter um kit de primeiros socorros aí dentro da bolsa dela.
vai ter pente, vai ter espelho, vai ter isso, vai ter aquilo, porque ela não quer ocorrer contratempos. Só que as nécias, elas não se prepararam para um eventual contratempo, um imprevisto. Elas não se prepararam. O noivo tarda. Escuta, o noivo tardou. E por o noivo tardar, a Bíblia diz, e elas adormeceu. Por que adormeceu? Ora, porque quem anda só com a lâmpada sem azeite vai adormecer mesmo. Glória a Deus. Quem anda somente com a lamparina sem azeite dorme. Dorme. Aleluia. E a Bíblia diz que elas adormeceram. Segundo erro que elas cometem: adormecer. Aleluia. Esse negócio aqui que é muito sério. De Deus. Segundo erro que elas cometem é adormecer. Glória a Deus, aleluia. O noivo tarda, elas adormecem. Me diga aqui, você que é mulher, Me diga aqui, me diga qual é a noiva, Qual é a noiva que quando aproxima-se o dia do seu casamento, Aleluia. que dorme. É verdade. Aleluia. Hã? Hoje é a véspera, amanhã é o dia do casamento. Me diga se ela dorme. Hã? Qual é a noiva que dorme? A mãe dela até diz assim: minha filha vai dormir, senão amanhã você vai aparecer no casamento com os olhos todo inchados. Ela deita. Dentro de 5 segundos ela já está de pé de novo, porque ela já está achando que já amanheceu o dia. Porque a ansiedade do ocorrido e do acontecimento não permite ela dormir. Nenhuma noiva Aleluia. que está prestes a se casar dorme. Aleluia. Eita, cadê o Segundo erro que elas cometem foi adormecer. Deixa eu te explicar uma coisa. Neste adormecer da noiva é que aconteceu muita coisa. Eita Deus, é verdade. Eu não estou falando de um adormecer que você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e... Não é desse. Aleluia. Eu estou falando do adormecer da noiva espiritual. Verdade. Aleluia. Tá? Aleluia. Porque se você observar a parábola, Jesus diz: todas são virgens. Todas são virgens. São puras. São mulheres que ainda não foram tocadas. Aleluia. Está Deus. Jesus disse: e as 10 saiu ao encontro do noivo. Todas estavam comprometidas para se casar. Houve um contratempo, um imprevisto. Elas adormecem. E o que me chama a atenção é que não é somente as nécias que adormecem. É Deus, é Deus. As prudentes também adormecem. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. No adormecer da noiva é que está o mistério. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque Jesus diz que todas são ao encontro. Ele está dizendo: todas são crentes. Glória a Deus.
Todas tá com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Só que no adormecer da noiva, muita coisa aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tem uma coisa que a Bíblia não me dá o direito, é de dormir. Se tem uma coisa que a Bíblia não me dá o direito, é de dormir. Provérbios capítulo 6, o verso de número 4, ele diz: não dê sono aos teus olhos e nem descanso às suas pálpebras. Paulo escreve ao livro de Romanos capítulo 13 e o verso de número 11, Paulo disse o seguinte: e digo-vos isto, que já é hora de despertarmos do sono. No livro de Efésios capítulo de número 5 e o verso de número 14, ele disse: levanta, ó tu que dorme. Deus! Aleluia! Se tem uma coisa que a Bíblia não me dá o direito, é de dormir. Meu Deus! Glória a Deus! Eita, Jesus! É de adormecer no dormir da noiva. Aleluia, Jesus. É muito forte demais. Aleluia! Exaltado é o teu nome, Deus! No dormir da noiva aconteceu coisas, deixa eu te explicar. Quando elas adormecem e acordam, Olha aí, Jesus. já não são mais as mesmas pessoas. Meu Deus. Eita, É Deus. Você sabe por quê? Todas saem ao encontro do noivo, tem o mesmo propósito, tem o mesmo objetivo: casar, casar, casar-se. Só que quando elas adormecem, isso está falando da igreja. Ai, eu vou pregar esse mistério Meu aqui. Deus! Isso está falando da igreja. Aleluia! Isto reflete a igreja que guardava a sã doutrina. Glória a Deus! Isto fala da igreja que preservava a obediência em Cristo. Aleluia! Só que a igreja adormeceu. Quando ela adormece, está dizendo, ela permitiu que muitas coisas entrassem e fizesse parte da sua vida. Porque ela é pura, disse Jesus. Mas quando elas adormecem, não é mais a mesma coisa e já não é a mesma pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu santo e minha santa: os céus ainda é lugar para gente santa. Os céus ainda é habitação, é moradia, é lugar para gente que ainda lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Diga para alguém que está do teu lado, diga: não durma, não adormeça. É hora de despertar-se do sono. Quando elas dormem, Eu creio, Jesus, nessa palavra. Aleluia! É Deus! quando elas dormem, Acorda, elas igreja! vão perder o teor da santidade da tua vida. Meu Deus! Permita pregar. Elas vão perder o teor da santidade na vossa vida. Sabe o que isto significa? Meu Deus. Sabe o que isto quer dizer? Meu Deus! Isto significa e quer dizer que a igreja hoje na terra está unindo-se à podridão. Meu Deus! Deus! Isto significa que a noiva de hoje está unindo, aleluia, o profano com aquilo que é santo. Tem crente que outrora era contra isto, era contra aquilo. Tem a crente que dizia: eu não aceito e não concordo com isso, mas hoje está andando exatamente igual como o mundo está andando. A noiva adormeceu
adormeceu, mas nesta noite eu quero te dizer, é tempo da igreja se levantar do sono. Aleluia, o meu Cristo disse, aquele que é puro, purifique-se. Segura mais um cadinho. Meu Deus. Mas aquele que é imundo, continue na imundícia. Aí o apóstolo Pedro disse, é como a porca que voltou ao seu lamaçal de imundícia, e o cão que voltou a comer o seu próprio vômito. Mas eu preciso te informar uma coisa, o noivo é santo, e existe que a noiva também seja santa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. Não pense você. Nós não pensamos, nós. Meu Deus! Que na igreja é só cantar, pregar, pular, louvar, falar em mistério. É dessa maneira. Porque nenhuma destas coisas É verdade. Eita, não está na Escritura Sagrada que me leva para morar no céu. Nenhuma destas coisas é garantia que eu vá morar no céu. oh, aleluia. Mas ele disse que a obediência, ele disse que a santidade nos aproxima e nos coloca perto de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Se tu estás aqui dentro cantando, pregando, louvando, rodopiando, falando em mistério, aleluia, porém mentindo, adulterando, fornicando, falando mal da vida alheia, eu preciso te dizer uma coisa, você está encrencado com Deus. Nesta noite eu preciso te informar, sai deste embaraço de demônio, sai das trevas, entra na luz, a santidade ainda é melhor. Tem gente que ainda diz assim, não pode pregar este negócio não pode falar sobre isto, mas não. É por isso que a nossa igreja está esta difamação que está. Ninguém sabe mais quem é santo e quem é profano. Ninguém mais sabe quem é igreja e quem é o mundo. Eu venho nesta noite te dizer uma coisa, os olhos do Senhor Jeová estão procurando os fiéis da terra. Adormeceu. Aleluia. A vida blindada de santidade que tinha se foi. Se foi. Deus, obrigado. E o pior que não é isso, viu? E o pior que quando o infeliz, a infeliz se contamina, na igreja ele não tem dom para ajudar em nada. Eita, Jesus. Mas quando se contamina, tem a facilidade Eita, Jesus. de procurar infeccionar os demais. Meu Deus, fiel, fala isso. É maneira Oh, Deus, desce o chicote no Na presença de Deus não tem o dom, a facilidade de ajudar, de acrescentar, de fazer multiplicar, de fazer crescer, não. Mas quando se infecciona, é dessa maneira, meu Deus. Oh, aleluia. infecciona. Ame, Pai. Aleluia. Tu és digno, Pai. Aleluia. A noiva adormeceu, a noiva dormiu, a noiva deixou
o princípio da obediência. A noiva deixou de lado o princípio da santidade. Minha gente, escute uma coisa. Os céus Aleluia. não é o que eu penso. É, meu É mesmo, Deus. Jesus. Não é não. Os céus é um lugar que exige de